é epitélio? Bom, célula colada, grudada uma do lado da outra, é epitélio. Senão não vai ter outro tecido com essa característica. Olhei, isso aqui é epitélio. Então, ele começa, as células do epitélio, elas começam a se invaginar e a ter proliferação. Como é que disso aqui a gente formou isso aqui? Por mitose ou por meiose? Mitose, né? Só para formar gametas. Então aqui, não, e dá para ver que é idêntica, né? Tudo para ser idêntica. Então vai formar células idênticas. A gente nunca vai esquecer. Não. Eu vou ficar lembrando, né? Por favor. Então vai dividindo e com essa divisão uma dá duas, né? Então uma dá duas multiplicação de célula e vai migrando assim para a parte mais profunda. Daqui a superfície, ele vai então proliferando e entrando, invaginando. Tudo isso aqui, olha, a mesma característica daqui, não é? Por isso que a glândula, ela é epitelial, a célula é de epitélio. Então ela invagina, pessoal, vai invaginando, né, vai aprofundando. E daí o que acontece com ela? Quando ela invaginou bastante, ela pode acontecer duas coisas. Ou ela aprofunda. Deixa eu fazer uma coisa para ou ela se forma. Então tá aqui as células. Eu vou fazer só com isso. Tá. E fica assim, né? E mantém. Isso aqui é um ducto. Um canal que a gente chama ducto, né? Ou como tá lá, olha, ela fecha, depois que ela formou, ela fecha e ela fica aqui, olha, ela fica inteira mergulhada. Ela começa a formar desse jeito. Então ela vai ter uma luz, ela começa meio como se tivesse toda preenchida, mas daí ela vai formar uma luz, né? Tem aqui um espaço. Ou ela mantém a saída para fora, mantém o ducto, ou ela não mantém, né? Aqui não manteve. Se ela mantém o ducto, então ela vai eliminar o produto da secreção dela por ele. É por aqui que vai sair a secreção dela. Então, desse jeito, é a glândula sudorípara, é a glândula sebácea, é a glândula mamária, né? Agora, quando perde a conexão com o meio externo, que perdeu, né? A fibra perdeu. Aonde que vai essa secreção? Ela sai para onde? Sai assim, né? Sai e suba para fora da célula. Sai ali para fora. E aqui está passando o vaso sanguíneo e vai para a corrente sanguínea. Então, essa aqui é uma glândula exócrina. E aqui é uma glândula endócrina. E aqui é uma glândula endócrina. Então, aqui é uma glândula endócrina. Isso. Peraí, professora, não é aquele ducto que está ali, aquela parte interna do azulzinho, que é o mesmo desenho que esse daí? É isso? Aqui é esse. Isso. Então, aqui é exócrino. Agora vamos pensar só. Aí dentro é excretora. A parte interna, que eu não estou entendendo. O epitélio, aqui é epitélio, né? Essas células são as células que produzem a secreção que tinha naquele primeiro slide. Não, entendi. Tem uns que é conteúdo proteico, isso, aquilo. E daí elimina aqui pra dentro, ó, tá mostrando a setinha. Certo. Não dá pra ver direito, mas a setinha tá aqui, ó. Que é a excreção. Entendi. É a excreção. E a excreção vai subir, vai migrando. Não, entendi. Eliminar. Então, aí ela é excretora. E aí, quando que ela é exócrina? É a parte de fora? Não, como quando ela é... Não, ali que você colocou. Essa aqui também é a mesma coisa. É quando a glândula mantém o ducto. Isso, ela é exócrina. Eu tô falando, desculpa, a endócrina. A endócrina. Qual o desenho aqui? Esse é o último desenho. É aquela lá? Isso. É a última. Ah, tá. Não perdeu a conexão. Essa aqui. Entendi. Então aqui as setinhas estão fazendo assim, olha. Pra cá aqui, né?
Ah, tá. E daí passa um vaso sanguíneo e carrega, né? Aham. O que ela produziu. Então aqui vai estar, por exemplo, a sudorípara. E aqui vai estar a tireoide. Começa a ficar mais diferente. Mas o tecido é epitelial. O tecido é Então, por que epitelial. acontece isso? É um defeito? Oi? É um defeito? Disso aqui? É. Não. É uma formação diferente. É porque a gente precisa de glândula endócrina. Só estou explicando a formação. Uma, na formação dela, sempre ela é tecido epitelial que começa a ter esse aqui. Vai começando a ter acúmulo de célula, vai ter mitose, acúmulo de célula que vai se projetar em alguma direção, não é? E para ser exócrina, ela vai ter já na genética, ela vai ter o Por exemplo, esse glândula mamária, que mais? Sebáceas. Exócrinas. Ou ela vai Ou estar sudoríparas. mergulhada, né, sem ter nenhum respiro, Pessoal. entre aspas, né? Ou sudoríparas. E é uma glândula endócrina. Então eu só estou explicando como é que se forma uma e como é que se forma Eu a não outra. entendi de onde que saiu esse sudorípara e tireoide, porque é muito isso daí. Exemplo. Exemplo de glândula exócrina, sudorípara. Exemplo de glândula endócrina, tireoide. Tireoide. Ah, É exemplo. Tá? Exemplo. Então aqui eu escrevi exócrina, que eu vou só pôr para ficar igual. Exócrina endócrina. Tá? As nossas glândulas, por que é importante a gente lembrar isso aqui? Que depois lá no quinto semestre vai perguntar de novo. É que a glândula sudorípara, a glândula sebácea, pessoal, elas são tecido epitelial. Elas ficam na nossa epiderme? Não ficam na epiderme. Elas mergulham para onde? Para a derme. Então, se isso aqui for uma glândula sudorípara, aqui vai ser epiderme. E aqui vai estar a derme. E ela vai estar dentro da derme. Mas ela é tecido epitelial, que está lá dentro da derme. Aprofundado, não é? Cresceu. Que é só a gente ver, né? Onde a gente tem pelo, então a gente tem o folículo pilosebáceo, não é? Então na haste do nosso pelo, a gente vai ter no bulbo, lá internamente, uma glândula sebácea presa no pelo. Então, o nosso sebo que a gente produz, ele sai pelo ósteo, pelo furo que o pelo fez na pele, que tem na pele, né? Que é do pelo. Então, o pelo, aliás, isso não é por acaso, não é? É porque justamente esse sebo, ele já lubrifica para o pelo caminhar e sair. Por isso que fala, onde a gente produz mais sebo? No couro cabeludo. Ó quantos cabelos, né? Então lá dentro a gente tem bastante glândula sebácea, né? Ou seja, já que tem tanto cabelo. Agora... O quê? Ele é tudo, né? Tony Ramos. Ah, é. Ai, tadinho. Tá certo? Agora, a glândula sudorípara, ela não acompanha a sebácea. A sudorípara não dá pra gente ver. Só com uma lente, né, especial que vocês usam, que vocês vão ver aqui na prática. Que daí você vê a pele e você vê orifícios que a gente chama de poros. Só mexer lá aqui, não desliga. Isso. Só pronto, voltou. Que são poros. Então, o folículo piloso, ele leva a secreção da glândula sebácea, que está grudada nele, e a glândula sudorípara, ela fica solta. Ela parece, quando a gente vê nas imagens, um nozinho assim, e daí está lá o ducto dela, e sai direto. Então, são poros que saem na pele
e que, como eu falei, a gente não vê. Só vê, você olha, você só vê pelo pelinho, né? Mas a gente tem as aberturas só para a glândula sudorípara. Foi. Aí ela segue até esse daqui. A célula sudorípara, ela vai ser só sudorípara, é isso? Ah, sem dúvida. Depois. A função dela é. Isso. A formação inicial é a mesma, é a partir de um tecido epitelial, né? Só que se ela mantém o ducto, ela é uma glândula exócrina que vai eliminar o conteúdo dela através desse ducto. Não cai no sangue, cai direto para fora da pele, ou vai ter esse ducto e vai cair direto, por exemplo, aqui lá no duodeno, no suco pancreático. Agora, quando ela perde o ducto, né, ela foi ficando tão fino que depois ela perde o ducto, perde a conexão. Mas né? faz isso acontecer na própria célula? Na própria célula, é um comando da própria célula, está lá no cromossomo. Ela é uma célula diferenciada, ela é uma glândula endócrina, então ela perde esse ducto, porque não vai precisar, porque o exudato dela ela elimina de outra forma, ela exuda para fora, e daí a corrente sanguínea vai estar aqui, né, e leva o que ela produz. O resíduo, né? Então, tudo é secreção, mas especificamente para as glândulas endócrinas, a gente chama de hormônio. É uma secreção que a gente chama de hormônio. Né? Para as glândulas exócrinas, a gente não chama de hormônio, são secreções. Né? O nosso suor não é hormônio, é uma secreção. Né? Então, daí começa a ter aí algumas diferenças. Tá? Aqui entendido, gente, como que é a origem, então? Que tudo é de tecido epitelial, por isso que mesmo aqui, olha, é uma célula grudada na outra, então o tecido glandular, ele é epitelial. Quando a gente for estudar o tegumento, eu vou falar para vocês, a Letícia vai, todo mundo vai falar para vocês que a glândula é anexo da derme. Ela está dentro de tecido conjuntivo, e é verdade. Ela está no tecido conjuntivo, porém, ela tem tecido epitelial, a origem dela é de epitélio. Ela é formada por epitélio. Por um epitélio especial que produz secreção. E o que a gente viu é que o epitélio interno dos órgãos, que chama de mucosa, né? Essa mucosa pode produzir secreções. Né? Pode produzir secreções. O exemplo que tem aí na aula, que vocês já têm, está falando da mucosa gástrica, que produz secreções. Né? Ela produz um muco protetor, por quê? Porque o nosso estômago também, a célula do epitélio, produz ácido clorídrico. Que é produzido? A endócrina? Um ácido que precisa desse ácido, gente, para digestão. Porém, agride o estômago. Então, produz um muco protetor também. Então, nesse assunto que a gente está rodando aí, falando de tecido epitelial que produz secreção. Não, outro nome. A endócrina, o exemplo é a tireoide. Não, quer falar outro nome que chama. Secreção de secreções. Secreção para glândulas exócrinas, o que é produzido é chamado de secreção. Aqui eu vou